estar gravando esse vídeo aqui para dar aí também uma contribuição para a galera que está fazendo e está pagando teoria da computação em relação à questão 6 e 7. Eu vi que teve um errinho lá do Pedro na hora que ele fez, e também eu queria dar a minha contribuição aqui mostrando a anotação correta de se utilizar, né, quer dizer, a anotação correta que o professor exige, né? Então vamos lá, a questão é essa. Recomendo que vocês pausem aí e deem uma lida. E eu também trouxe aqui a definição, né, da função, né, de transição estendida, né, que é essa funçãozinha aqui. Tá? O autômato que eu fiz não determinístico acabou coincidindo com o mesmo do Pedro, acho que é o mesmo do professor Carlos André também. Eu escolhi a palavra AAA. Eu estou fazendo a letra A aqui, tá, pessoal? Só para deixar claro. A letra A, quer dizer, a palavra AAA para ser computada, né? E aí o que a gente tem? Eu fiz aqui a computação dela. Eu também recomendo que vocês pausem aí para dar uma lida. Mas qual é a lógica, né, que eu queria trazer aqui também? O primeiro estado, ele sempre vai dar, né, quer dizer, nem sempre, na verdade, né? Eu até me equivoquei aqui na minha fala. Mas assim, você vai começar aqui sempre pelo estado inicial, né? E você pode, né, gerar um conjunto de estados, como foi o caso aqui. O Q0 lendo A, ele fica no Q0, Q0 lendo A, ele vai para o Q1 também. Então, Q0, Q1. E aqui eu puxei a setinha porque para mim é bem intuitivo. Você faz a distributiva, né? Vocês podem ver essas setinhas aqui, né, que eu marquei. Eu acho que é uma forma interessante de ver assim o raciocínio, né, para você não decorar nada. Então fica interessante. Faz a união, tá? No final a palavra é aceita, porque a gente tem o que é F. E que a interseção, né, com os estados finais não é vazia, né? Isso aqui, né, a interseção disso aqui com o estado que é F é diferente de vazio, certo? O estado vazio, quer dizer, é diferente do estado vazio. Pronto. E aqui está a tabela. E assim, pessoal, é muito importante, tipo, vocês façam a tabela. Na aula de revisão eu tinha essa dúvida, eu perguntei para o professor Carlos, ele explicou como se faz. E inclusive esse autômato aqui ele está errado, tá? Não levem em conta isso daqui, eu fiz aqui errado. E eu vou estar refazendo aqui. Eu vou explicar a lógica e aí a partir disso vocês vão deduzindo o restante, porque assim, pessoal, é importante também que vocês vão treinando aí e pensando por si próprio, tá? O professor é só para poder ajudar vocês a pensar um pouco melhor, né? Para ficar botando conteúdo na cabeça de ninguém. Então, vamos lá. Qual é a lógica para, tipo assim, você que não está entendendo nada? A gente tem uma Fn e a gente quer passar ele para uma FD. Eu não sei se eu já falei no começo, mas assim, eu estou fazendo a letra A da sexta e aproveitando e fazendo a sétima também, que é converter os autômatos da questão anterior em autômatos finitos determinísticos. Então, para poder apanhar as duas coisas aí. Enfim. Pessoal, um autômato finito não determinístico, ele pode acontecer isso aqui, ó. Ler qualquer coisa, ler aqui um A e vai para um outro estado. Então, assim, você pode ficar nele mesmo ou pode ir para o outro. Então, você pode ter isso aqui também, ó. Ele leu um A aqui, foi para um estado, foi para o outro. Então, ele não tem, assim, você não tem essa certeza de, tipo, necessariamente para onde é que ele vai, né? Estou explicando aqui em termos bem simples, tá? Mas, como já disse, aqui está a teoria e aí vocês podem consultar os slides aí para mais informações. Eu queria mais passar o bizu aqui da tabela. E também da notação aqui, né, que eu esqueci de falar, mas assim, a função de transição estendida, ela tem que seguir rigorosamente esse critério aqui, tá? É um estado, ou melhor, um conjunto de estados, tá? E a palavra. Não o contrário, ou alguma coisa assim, eu vi que tinha o pessoal se confundindo um pouco aí, então já fiquei o bizu também. Então vamos lá. Q0, lendo A, pessoal, ele pode ir para quais estados? Ele pode ir para o estado Q0 e para o estado Q1, ou para o estado Q1. Só que a gente precisa representar isso como um único estado. Então, em vez de ser Q0, Q1, isso aqui vira o Q01, tá?
estado Q01. Pegarem a visão? Por exemplo, aqui, ó, o estado Q012. Q0 lendo A é Q0, Q1, certo? Q1 lendo A é Q2, certo? E o Q2 lendo o A é Q3. Então a gente faz aqui a junção disso tudo, né? Que é o estado Q0, 1, 2, 3. Pegaram aí o código? E é só repetir isso aqui, pessoal, para todos os estados. Vamos lá, outro estado, só para poder ficar mais claro ainda. Q0, 2, 3. Q0 lendo A é o Q0 e o Q1, certo? O Q2 lendo A, Q3, certo? Isso aqui vira o estado, quer dizer, o estado Q0, 1, 3. Acabou-se. Vamos agora construir o autômato, né? Que é a parte mais chata. Lembrando que só isso aqui tá certo, tá? Sim. Lembrando que isso aqui também, se fosse um autômato vazio, você teria que de alguma forma mostrar isso, né? Então é uma outra questão aí a se fazer. Mas eu acho que é melhor desenhar o autômato aqui aí, depois eu mostro pra vocês como é que é. Bom, pessoal, em vez de trazer aí de desenhar o autômato, eu acho melhor só eu ir explicando, né? Com base na anotação do professor Carlos. Vamos lá. Inclusive, o nosso autômato ficou igual. O autômato não determinístico. E vamos lá. Qual é digamos assim, a lógica aí, né? Ele só pegou, pessoal, e fez aqui, ó. Q0 lendo A. No caso, ele chamou isso aqui de P0, né? Ele chamou cada um desses estados de outro nome. Você pode fazer isso ou não, tá? Não é obrigatório. Mas vamos lá, só para explicar também um pouco. P0 lendo A, ele vai pro P1. Mas quem é P1? É Q01, certo? Então ele vai pro P1. Show? Beleza. Aí o Q01 aqui, por exemplo, lendo A, ele vai pro Q012. Mas quem é o Q012? É o P2. Como eu estava dizendo, Q01 lendo A, ele vai para o Q02. Mas quem é o Q012? É o P2 aqui, segundo o professor. Então, a gente vai do P1 para o P2, né? Lendo A. Se vocês forem P aqui, né? Lendo A. Eu acho mais complicado, tá, pessoal? Faz desse jeito aqui, com P. Então, eu faço assim, ó. Eu só chamo digo que isso aqui são estados. E vou fazendo, mas assim, quem quiser tirar print aí, né? A ideia é só essa. O que o professor fez aqui, né? Nomeou os estados, tá? Ele fez aqui uma nomeação e tratou as transições aí, basicamente desse jeito. Resumindo, é como se você apagasse tudo isso aqui, tá? E fizesse aqui, ó, P0 lendo A, P01 e tal, aí, claro, você ia ter que saber aqui quem é quem, né, obviamente. E aqui, no caso, ele esqueceu de colocar, mas aqui é o P6 e aqui é o P7. Enfim, tá aí, tirem print. O autômato é esse aqui, certo? Eu acredito que você deixando só a tabela é válido, porque ele me disse isso em sala de aula. Então, confia aí. Tá aqui a tabelinha, tá? Que eu fiz, né? Que eu tinha feito essa questão, para ver se eu tinha aprendido mesmo. Confiram aí, pessoal, e lembrem-se desses detalhes. Função de transição, como é que é a formatação dela. Lembrem como fazer essa tabela, né? Então, é muito importante. O autômato é importante vocês saberem, mas, assim, é mais importante, como eu falei, saber a tabela aqui. Mas, se quiserem fazer, façam. Acho que todo mundo, assim, na hora da prova quer otimizar tempo, então, só isso aqui tá bacana. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação que falou. Espero que tenha dado para complementar um pouco aí da explicação do Pedro aí.